quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem para podermos conversar um pouco. E, obviamente, que parte de tudo que eu vou dizer talvez vocês já estejam cientes por terem ouvido em alguns outros canais ou por terem lido, mas é sempre importante apontar algumas situações que não mudam, porque diariamente nós vemos nesse nosso Brasilzão, e nós até já estamos acostumados com isto, novos escândalos, dia após dia. Cada dia um escândalo novo, uma situação diferente, e sempre envolvendo os mesmos. A classe política, a classe financeira e a classe jurídica, que é justamente aquela que deveria cuidar da nossa proteção jurídica. Não é de hoje que nós percebemos isso e nós vemos, pior ainda, essa imprensa sempre encontrar uma maneira de colocar um pano de fundo para cobrir certas verdades, tentando colocar no futuro do subjuntivo, né? O tal poderia, deveria, iria, ou tudo como supostamente, quando certas acusações recaem sobre as figuras mais poderosas do Brasil. Quando essas acusações caem no lado da direita brasileira, sempre é na afirmação, sempre é com convicção. Prova é que nós vemos aí o que tem acontecido nesses últimos anos, somente pessoas ligadas à direita brasileira que estão presas ou sendo investigadas, e a prova maior é o nosso presidente Jair Bolsonaro e aqueles que pagaram o preço por não terem feito nada no dia 8 de janeiro, mas estão presos. Ora, não é novidade que esse caso Master fez sangrar na nação brasileira verdades que nós nunca poderíamos imaginar. É como encontrar uma doença grave numa pessoa sadia. É inesperado. O caso do Banco Master envolve, né? Porque não acabou. A classe política, a classe financeira, a classe jurídica. E dentro dessas três classes, os principais atores, né? Dentro do Palácio do Planalto, dentro do Legislativo e dentro do Judiciário. O sistema financeiro, num todo. Já que o sistema financeiro é o sistema. É quem manda no Brasil. Não é Temer, não é o Kassab, não é porcaria nenhuma. Esses são políticos. Quem manda no governo brasileiro, além dos bancos ou sistema financeiro, é o PCC. Não tenham a menor dúvida quanto a isso. Eu já cansei de fazer vídeos falando e apontando matérias que mostram o poder do PCC, do CV e, claro, do sistema financeiro que detém a grande parte, a maior parte dos títulos públicos brasileiros em mãos. Ou seja, os bancos são credores do governo brasileiro. Por isso, quando estoura um problema como o do Master, ficamos imaginando, será que é o único banco envolvido em maracutaias? Claro que não. Mas foi o primeiro a dar um passo muito maior do que as pernas. E com um detalhe em especial. Começou a mostrar uma esbórnia financeira que não é comum, mesmo dentro de cenários de corrupção no Brasil. A ostentação, uma coisa acima da média. E não fosse isto, o Banco Master estaria operando ainda agora. Agora, as engrenagens do poder no Brasil se movem num padrão que se repete com uma inquietante familiaridade. Porque quando os assuntos sensíveis se aproximam de figuras influentes como os ministros do Supremo, parlamentares e chefes do governo, aí o sistema parece agir rapidamente
como um escudo protetor de estruturas que, na verdade, deveriam ser investigadas com o máximo do rigor. Mas nesse caso do Banco Master, por exemplo, que vendeu ao Banco de Brasília, o BRB, uma carteira de crédito referente a um empréstimo de 198 milhões de reais sem garantia real, expôs uma dessas camadas profundas. O Banco Master deu como garantia um terreno de 3 milhões de metros quadrados, localizado lá na Mata de São João, na Bahia, né? E entrou no negócio como garantia desse empréstimo. Só que esse terreno nunca pertenceu ao Banco Master. Como eles deram como garantia algo que não lhes pertencia? E o pior, a matrícula do terreno não inclui qualquer alienação referente ao BRB, o que seria, obviamente, exigido em um negócio nesse formato. Ou seja, pegou um empréstimo, deu como garantia o que não tem e o banco cedeu o empréstimo. E isto coloca em xeque não apenas a instituição envolvida, mas também, claro, o ambiente regulatório, porque permitiu que tal negociação avançasse sem barreira aparente. Afinal, como uma operação dessa magnitude atravessa os filtros do sistema financeiro sem que alertas sejam acionados? Vai você pedir um empréstimo no banco para ver tudo o que eles exigem. E, mesmo após receberem as provas de que você é capaz de honrar aquele empréstimo, ainda metem uma taxa de juros absurda para lhe ceder um tostão. Imaginem 200 milhões de reais. Mas aí é quando o episódio transborda de fato o campo econômico e passa para o campo jurídico. Nesse cenário, muda-se tudo. E a coisa, vamos chamar de coisa, né? A coisa ganha aí um contorno ainda mais estranho. Pois, em meio a toda esta crise envolvendo este banco e possíveis desdobramentos por meio de delações que podem vir adiante, surge então uma movimentação dentro do Supremo Tribunal Federal que chama mais atenção ainda. A notícia de hoje é que o ministro Moraes liberou para julgamento no plenário do Supremo uma ação que foi apresentada pelo PT lá em 2021 e que estava engavetada esperando o momento oportuno para poder agir, né? Um momento que pode inclusive restringir acordos de delações premiadas, justamente quando personagens centrais desse escândalo do Banco Master, no caso André Vorcaro principalmente, estão colaborando com as investigações. Então esse timing levanta aí questionamentos inevitáveis. Tudo isso se trata de uma coincidência institucional ou de uma resposta calculada para limitar os danos? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Fato é que o elemento mais controverso, no entanto, está nos interesses existentes entre as decisões judiciais e os possíveis vínculos com atores envolvidos no escândalo. A existência de relações profissionais passadas entre o escritório da família Barsi de Moraes e figuras centrais, no caso do Banco Master, amplia então a percepção de conflitos de interesses. Claro, não tem como não haver conflito de interesses entre um banco que foi fechado pelo Banco Central e a Viviane Barsi, que assinou um contrato de 129 milhões com esse banco, né? Recebendo 3 milhões e 600 mil ao mês por serviços futuros. Eu nunca vi isso na minha vida.
Ninguém de vocês, obviamente, viram algo parecido, mas é a realidade. Né? Agora, ainda que juridicamente tais conexões possam até serem defendidas por advogados, defendidas como legais, no campo da opinião pública e da credibilidade institucional, o impacto é devastador. Não tem como achar isso normal. Agora, a dúvida que permanece não é apenas sobre o que está sendo feito, mas sobre por que está sendo feito nesse exato momento. Só agora, aquele ministro colocou para votação um projeto para limitar delações premiadas. E, se olharmos para dentro do plenário, sabemos que nós somos votos vencidos. Muito embora, diga-se nos bastidores, que parte do Supremo Tribunal já entende que é melhor deixar aquele ministro ser impeachmentado para tentar melhorar a imagem do Supremo. O problema é que, se isto acontecer, abre-se a porteira para que outros ministros também sofram o mesmo processo de impeachment. Né? Agora, esse conjunto de acontecimentos reforça uma sensação crescente entre os observadores, entre os palpiteiros, né? Porque casos que envolvem determinados grupos avançam com rapidez e rigor nunca visto. Sempre muito rápido. Enquanto outros casos cercados por relações complexas e influências institucionais sempre encontram obstáculos que dificultam seu avanço. O risco dessa dinâmica é profundo, pois constrói a confiança no sistema como um todo. E nesse cenário, o caso do Banco Master, somado às movimentações dentro do Supremo, não surge como um episódio isolado, mas como mais um capítulo de uma narrativa maior. Uma narrativa onde a justiça e poder caminham perigosamente próximos, muitas vezes em direções que levantam mais dúvidas do que respostas. É triste enxergarmos essa situação no ponto em que se encontra, sem podermos ver realmente uma luz no fim do túnel. Por outro lado, hoje saiu uma informação de que o ministro André Mendonça disse a interlocutores que não pode garantir que vai homologar automaticamente a delação premiada do Daniel Vorcaro, quando ela lhe for entregue. Porque o plano do André Mendonça é comparar a proposta da delação premiada do Vorcaro com os achados da Polícia Federal nas investigações que ainda estão em andamento. E apenas homologar, se for de fato necessário, depois que terminar as investigações da PF. E se esta homologação trouxer avanços em relação ao que os investigadores apurarem. Primeiro, o Vorcaro vai ter que falar algo que vá bater, que vá coincidir com o que a Polícia Federal descobriu. E depois ele terá que dizer coisas que a Polícia Federal não encontrou. Porque falar o que foi encontrado já não serve para mais nada. Não? A expectativa é de que tanto uma primeira proposta de delação quanto a conclusão das investigações da Polícia Federal sejam apresentados até meados de maio. Do lado de Vorcaro, pelo fato de ele ter muita pressa em apresentar essa homologação para poder sair da prisão, se for o caso. Do lado dos investigadores, porque é quando se esgota o prazo concedido pelo próprio André Mendonça para a conclusão. Vamos lembrar que o André Mendonça deu 60 dias de prazo, desde o dia 18 de março, né, que se esgota no dia 18 de maio. Essa é a expectativa que temos até que saia essa famosa homologação e se ela realmente vai apontar nomes mais influentes do que desses que já surgiram nos noticiários. Agora, diante disso, meus amigos, eu continuo afirmando
que é muito difícil sairmos da atual situação de forma política ou jurídica, pois o sistema funciona de forma inerente à nossa vontade. Não bastará apenas vencermos os pleitos em 2026, muito embora seja de fundamental importância, pois temos também que paralisar o sistema político brasileiro, que anda de braços dados com o que tem de mais nefasto na sociedade. Temos que vencer no pleito presidencial, nos pleitos legislativos para a troca dos presidentes do Senado e da Câmara, e temos que conseguir punir as arbitrariedades praticadas pelo Supremo. E para isto se faz necessário muita força popular, a meu ver, através de uma paralisação ampla, geral e irrestrita, até que o povo passe a ser ouvido, porque, caso contrário, nós continuaremos a eleger figuras pitorescas, como o tal cantor Manuel Gomes, né? Aquele cantor da música Caneta Azul, que eu juro por Deus a vocês, só descobri agora que existia. Ele anunciou que vai ser candidato a deputado federal pelo partido Avante e que dessa vez vai conseguir então dar o apoio necessário para o povo, que é o seu maior interesse. É inacreditável que o brasileiro continue dando apoio a tiriricas, a cacarecos, possivelmente ao tal autor da Caneta Azul. É por isso que nós temos aí um Congresso Nacional que não serve atualmente para porcaria nenhuma. É por isso que nós ficamos vendo diariamente denúncias e mais denúncias, parlamentares traindo, principalmente a direita, obviamente, porque esses personagens, tenho certeza, vão se candidatar pendurados no nome Bolsonaro, para depois virar as costas. Se até figuras mais importantes estão virando as costas para Bolsonaro, imagine quem está chegando agora. Por isso eu falo, tomem cuidado com esses novatos que caem de paraquedas e na primeira oportunidade se lançam candidatos à política. Principalmente esses que se dizem influenciadores. Tomem cuidado. É muito triste vermos, inclusive, o que está acontecendo agora. Briga dentro das redes sociais, né? De um lado, 2 ou 3 que vale a pena, né? E do outro lado, uma penca que já mostraram a verdadeira cara. Eu nem vou aqui citar nomes para não criar problemas, né? Mas, pelo menos, ontem eu li uma notícia que até me trouxe um alento, uma agradável sensação de que ainda é possível sonhar, pois o jovem Fernando Holliday, que vocês conhecem, anunciou ontem oficialmente ao Partido Liberal e aos seus seguidores em rede social que não vai mais concorrer a deputado pelo Partido Liberal aqui por São Paulo. Informou que desistiu da carreira política, não vai mais concorrer, porque quer voltar para realizar seu velho sonho, que é estudar medicina. Ele fez um texto muito bonito na rede X. Quem puder, entre lá no X e coloca Fernando Holliday e leia. Eu achei um ato muito nobre, corajoso, porque ele tem votos para ser eleito deputado federal, e se não for, deputado estadual no caso, e se não tivesse, seria arrastado pelos votos dos que estão acima dele. Preferiu abrir mão da mamata para realizar seu sonho de ser médico. E ainda disse no final, eu não poderei manter as duas posições, a de deputado e a de médico, porque eu não realizaria um bom trabalho para nenhum dos dois lados. É bom ouvir coisas assim, quem sabe os que estão lá em cima tomem vergonha na cara e entendam de uma vez por todas que eles não podem pensar somente neles. Eles precisam pensar no povo que os colocou lá dentro. Mas vai da consciência de cada um. Não é isso? Então, meus amigos,
era isso que eu tinha para vocês. Eu até ia falar mais, falar sobre a situação lá do Golfo, que felizmente o Irã aceitou a pressão americana e aceitou aí uma proposta de paz por 2 semanas, mas já reabriu o Estreito de Hormuz para que os navios passem à vontade, acalmando o mercado, e seja lá o que vier daqui a 2 semanas, nós voltaremos para comentar. Não vou entrar mais em detalhe hoje, porque eu sei que vocês também já estão cansados do assunto. Mas por hora é o que eu tinha para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os seus amigos para entrar aqui no Terra Brasilis News, quem sabe eles gostem, não é isso? Desejo que vocês deem o apoio necessário. Quem quiser se tornar membro, por favor, ajude o Terra Brasilis. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.